Marcos capítulo 5, versículo 6 em diante. Jesus aqui está com o endemoniado de Gadareno. E diz, no versículo 6 de Marcos 5. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muitos que não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro do mar. E era quase 2.000, e afogaram-se no mar. Contemplamos aqui que Jesus ele se depara com um homem numa situação difícil, um homem que não tinha mais liberdade, podemos dizer assim, não tinha mais o livre-arbítrio, porque ele era dominado pelo mal, pelos espíritos impuros. E diz que quando ele viu Jesus, ele começou a adorar. E ele é ousado também, e preste bem atenção. A palavra diz que o inimigo conhece a palavra de Deus, conhece que estremece. E aqui ele, versículo 7, clamando com grande voz, disse: Que eu tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormente. O inimigo ele sabe quem é Jesus, ele conhece, ele sabe, porque ele não presta. Então o que ele quer fazer? Destruir. E ele achou ruim porque Jesus estava ali, porque Jesus acabou a alegria dele. Jesus estava ali para libertar aqueles homens. Aqui nesse texto, Jesus pergunta, porque Jesus nem precisava perguntar. Mas ele perguntou, Perguntou por quê. As pessoas que estavam ali. Muitas pessoas teriam que testemunhar que o homem estava possesso por uma legião. Geralmente, depende. Alguns dizem que uma legião são 600. Outros dizem que tem legiões até de demais. E há uma ideia, algumas superstições que existem, os demônios, dos porcos, como alguns dizem, que são 2.000. Deve ser a interpretação que alguém teve desse texto aí, porque eram 2.000 porcos que entraram, que se precipitaram. E Jesus ele pergunta: qual é o teu nome? Ele está dizendo: Legião. Então uma legião geralmente era de 600 soldados dos romanos ou mais, ou de 6.000, alguns historiadores, alguns relatos. E Jesus perguntou. Porque Jesus ele não ficava se exibindo, não. Ele já sabia. E quando ele chegou por ali, ele sabia que quantos demônios tinha, o nome. Ele poderia já... legião de demônios, sai, não. Jesus, ele nos ensina que o homem deve ser tratado como homem. Jesus chegou lá e perguntou. E ele respondeu: somos legião. Aquele homem ali estava possesso, ou por 600 demônios, ou por 6.000, como alguns dizem. Mas o importante aqui não é a quantidade. O importante aqui é que esse homem se encontrou com Jesus. E os demônios ficaram furiosos,
Porque você acreditando ou não, existe, porque Jesus expulsou muitos demônios. Só que a gente não vê história, né, dos escribas, dos fariseus, dos doutores da lei tentando expulsar. Temos mais relato aqui na parte de Jesus falando. E Jesus até deixou eles falarem. Não, não nos tire aqui da cercania, né, da região. Já que os judeus não comiam carne de porcos, né? E Jesus era um bom judeu, então o porco era considerado, né? É considerado um animal impuro, né? Para os judeus. Então Jesus permitiu que entrasse. Aquele homem ele foi liberto, porque ele se encontrou com Jesus. Quando você se encontra com Jesus, você passa a agir diferente, porque Jesus ele liberta. Deixe Jesus tirar tudo aquilo que não agrada a Deus da sua vida.